Ensino médio. Hoje tem mais uma aula de história com vocês sobre século XX. Estamos no início ainda do século XX aqui no nosso assunto, viu, gente? Aí, para quem tem o material aí, o livro, é na página 521, tá bom? Na página 521 vai falar da continuidade do nosso tema. Aqui, nosso foco aqui é a Revolução Russa. E hoje vamos entender alguns pontos muito importantes para a gente compreender o restante do século XX todinho. Tá bom, gente? Porque é muito importante você estudar a Revolução Russa pela razão de ser um... Deixa eu mudar o slide aqui pra gente. Pela razão de ser um assunto muito interessante e também que explica a Guerra Fria. Sem entender a Revolução Russa, para compreender a Guerra Fria fica difícil, né? E é um dos nossos assuntos muito importantes também esse ano. Então, como nós sabemos, tudo começa... Opa, agitando aqui. Tudo inicia com o Nicolau II. Nicolau II, ele governa da maneira que ele acha conveniente para si e para os seus amigos. Ele não dá a mínima para aquela população que passa necessidade, né? A população da Rússia aí no comecinho do século, de 1900 aí, até 1917, passava uma fome danada, passava necessidade danada, e somente 20% tinha uma efetiva participação nas questões empresariais. E desses aqui ainda tinha os que sofriam muito nas fábricas, né? As fábricas. Inclusive essas fábricas da Rússia no começo do século XX, elas eram financiadas com capital de outros países. Tanto é que o país da Rússia era chamado de grande gigante com pés de barro, né? Inclusive já é até uma questão, já foi até tema de uma das questões aí que caiu. Deixa eu colocar aqui, era conhecido na verdade, né? Grande gigante com pés de barro, entre aspas, né? Analise esse termo aqui, essa frase. Por que a Rússia era chamada dessa maneira, dessa forma, né? Aí você vai simplesmente dizer que é porque, apesar de ser tão grande, ser um país enorme, situado ali entre dois continentes, Europa e Ásia, a Rússia não tinha tanto poder econômico e social como tinha alguns outros países, não, viu? O capital que entrava na Rússia era proveniente da Inglaterra, da França, da própria Alemanha mesmo, quando estava depois da sua formação, enfim, todos eles investiam na indústria, né? Na indústria da Rússia, da chamada Rússia do grande czar Nicolau II. Czar é imperador, viu, gente? Czar Nicolau II. Então, é o seguinte, aqui, como a situação não era boa, os trabalhadores passavam um perrengue danado, trabalhando 12 horas por dia, quase que não tinha descanso. Eles também resolveram se organizar, né? Em seus partidos, em seus chamados partidos clandestinos, porque o czar não deixava surgir nenhum outro partido, não. Aí, como eu falei para vocês, assim, para efeito de revisão, havia os mencheviques, né? Havia os mencheviques. E havia os bolcheviques. Os mencheviques e os bolcheviques, né? Os mencheviques sendo também conhecidos como minoria, né? Na verdade, menchevique é como se fosse minoria traduzido, né? E os bolcheviques, chamados também de maioria. Os mencheviques tinham como líder um jovem chamado Plekhanov, né?
Plekhanov, no qual ele pregava que o capitalismo ia se desenvolver naturalmente e que não haveria necessidade de ninguém estar lutando com radicalismo, porque as coisas iam se consertar com o tempo. Essa era a ideia principal dos mencheviques, tanto é que eles eram ligados àquela velha classe burguesa, donas dos meios de produção, chamada burguesia. Viu, gente? A ligação, a proposta deles de derrubar o czar era colocar lá dentro um socialismo liberal, tá bom? Um socialismo liberal. Essa era a proposta dos mencheviques, tá bom? E já os bolcheviques não, pelo contrário, eles achavam que a única maneira de realmente a sociedade participar dos meios de produção era derrubando de vez o capitalismo e colocando uma ditadura do proletariado. Que somente uma luta de classes é que ia realmente transformar a Rússia, derrubando o czar e quem fosse aliado dele, de uma forma bem radical, viu, gente? O líder era o Vladimir Lenin. O Lenin ficou muito famoso pela sua... Deixa eu colocar uma foto do Lenin aqui para vocês verem. Nosso livro, infelizmente, não aparece, mas eu tenho aqui no outro livro a gente perceber aqui a foto do Lenin. O Vladimir Lenin, inclusive, o seu corpo foi mumificado, né? Se encontra lá no mausoléu, lá em Moscou. Ele é para visitação pública. Grande teórico do socialismo científico da Rússia, que é o líder Plekhanov dos mencheviques, tá? E nós podemos entender essa revolução russa por três maneiras, três fases, né? A primeira fase, a chamada Revolução Branca, viu? A segunda fase, a Revolução Vermelha. E a terceira fase, Guerra Civil. Guerra Civil. Certo, meninos? Olha só. Revolução Branca, porque foram os mencheviques que derrubaram o czar. Foi a primeira Revolução Russa de fevereiro de 1917. Eles derrubaram o czar em plena Guerra Mundial, né? A Rússia, além dos problemas enfrentados na guerra, seus soldados arrasados, seu exército aí despreparado, sem técnica nenhuma, mesmo assim ainda tinha essa guerra interna deles aqui. Então os mencheviques derrubaram o czar e colocaram lá um governo provisório, né, sob liderança de Kerensky. Tá? Esse governo provisório, logicamente, estava aliado à burguesia, como eu já falei para vocês. Isso foi bom para ela. Como assim? O que mais uma burguesia tem medo na vida? De ter seus bens, digamos, seus bens divididos com o restante da população. E não era isso que os mencheviques pregavam, não. Os mencheviques pregavam o seguinte, eu vou colocar bem aqui no esquema para vocês entenderem. Os mencheviques pregavam que a burguesia poderia continuar com suas terras aqui, ó, são as terras da burguesia, e com suas fábricas, certo? Olha só, a burguesia continuaria com seus bens, todos intactos, e a população que passava necessidade ia continuar na mesma. Viu? O governo de Kerensky e aqui da Revolução Branca tinha por opinião deixar a Rússia na guerra, com que a Rússia permanecesse na Primeira Guerra Mundial. Para eles seria uma conquista interessante e tal, enfim, mas só que tinha um pessoal que não concordava com isso, né? E o Lenin liderou uma revolta para tomar o poder dos mencheviques. E ele conseguiu na chamada Revolução Vermelha,
que foi a Revolução de outubro de 1917, naquele mesmo ano. E a Guerra Civil nada mais foi do que a tentativa dos brancos retomarem o poder dos vermelhos. Tá bom? Aqui nós tínhamos um exército branco, louco para tomar o poder de volta, os mencheviques, né? Com o apoio, deixa eu colocar mais aqui, pronto, fica legal. Com o apoio de países como Japão, né? Inglaterra, França, Estados Unidos. Nossa, tudo isso. Só que esses países já estavam também na guerra, envolvidos numa guerra, né? Então não tinha como eles também fazerem muita coisa. Eles podiam mandar armas, mandar alguns soldados, alguns agentes secretos para pegar o pessoal, enfim. Né? Fato é que nessa guerra civil foi o embate entre mencheviques e bolcheviques, certo, gente? E os bolcheviques acabaram vencendo essa guerra e tirando a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Eles não queriam mais. Então eles assinaram um tratado com os alemães para tirar a Rússia de lá. Os alemães disseram que não aceitavam, mas eles assinaram um tratado, um acordo, cedendo alguns territórios para os alemães. Tá bom? Então quando aparecer assim, digamos, uma questão dizendo: durante o tratado de Brest, eu escrevi errado aqui, tratado de Brest-Litovsk, com a assinatura do tratado de Brest-Litovsk, a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial e cede alguns territórios aos alemães. Correto, viu, gente? Exatamente isso que aconteceu. Com o governo de Lenin, que ele passou a governar, ele começa a criar as suas reformas. Quais reformas? A que se referiam essas reformas? Dividir, os bens da burguesia com a população. Inclusive as fábricas passaram a ser consideradas também da população, iam ser controladas pelo Estado. Ou seja, a Rússia passava a ser um Estado socialista, controlado pelo governo, com a economia planificada, tá bom, gente? Com a economia planificada. Isso quer dizer, ninguém ia ganhar mais do que ninguém, todo mundo ia ser funcionário do Estado, médico, engenheiro, atleta, todo mundo ia ser agora funcionário do Estado, inclusive o burguês, que ia ter a sua fabricazinha, mas a fabricazinha só ia produzir o que o Estado quisesse que ela produzisse. E dessa maneira o burguês não podia fazer mais nada, que quem mandava mesmo agora era o Estado. Professor, e esses países aqui que estavam aqui apoiando os mencheviques, por que é que eles queriam apoiar os mencheviques? Exatamente por isso bem aqui, tá bom? Um país capitalista morre de medo de um governo socialista dividir as coisas com seus habitantes. Certo, gente? Essa aula jamais poderia ser dada no período militar do Brasil. Jamais. Né? Porque para eles os comunistas eram os assassinos, enquanto os capitalistas eram os democráticos. Muitos com muita coisa e um monte de gente sem nada. A ideia era interessante, mas não funciona porque tem seres humanos no meio. E ser humano é ganancioso e muito ambicioso. Né? Então, assim, para você compreender, os capitalistas, quando iam lutar contra os socialistas de alguma maneira, indiretamente é claro, né? Nunca teve assim uma guerra direta entre eles,
eles gostavam de ser chamados de democratas. Ah, os democratas, vamos levar o regime democrata para o mundo, não sei o que mais. Na verdade, a ideia era essa daqui, né? Aí você pergunta, professor, eu não entendi ainda o que é capitalismo e o que é socialismo, né? O que é, ou então, o que é capital, ou somente o que é capitalismo. Vamos entender rapidinho, olha. Aqui nós temos, já expliquei certa vez para você e vou repetir. Dinheiro, capital, né? Ó, pra gente não esquecer. Com o dinheiro você compra bens, só que o dinheiro acaba, não tem mais retorno para ele. Suponhamos que você compre 5 computadores, né? 5 computadores com dinheiro. Aí você coloca em sua sala e vai usar os computadores. O dinheiro acabou, não tem mais o que fazer não. Agora capital, você pega e compra 5 computadores para revender para 5 pessoas. Cada um vai dar o quê? Dinheiro. E o dinheiro vai voltar de volta, vai vir de novo. Eita, voltar de volta é ótimo. O dinheiro vai retornar para quem investiu. Então capital é investimento. Tem gente na universidade que não sabe isso aqui, gente. Vocês agora estão sabendo, tá bom? Capital é investimento. Coisa simples de entender. E socialismo o que é, professor? Socialismo. Deixa eu colocar na folhinha mais limpa para a gente entender mais bonitinho. Vou colocar aqui na folhinha aqui mais clarinha. Pronto. Slide aqui, olha só. Professor, só não entendo o que é socialismo. Porque é que não é a mesma coisa de comunismo, não. Não é. O socialismo é como se fosse um caminho para chegar um dia ao comunismo. Tá bom? Um dia chega ao comunismo. No comunismo, no Estado comunista, num país comunista, não tem mais governo, não tem mais classe social, todos vivem de maneira igual, como fosse no jardim cheio de flor, todo mundo feliz. Isso não deixa de ser uma utopia, porque nunca aconteceu, gente. Então assim, a gente não pode dizer assim, a Rússia era um país comunista, não. A Rússia era um país socialista. Cuidado com esses termos. Na hora das redações, vocês não vão dizer assim que Cuba é um país comunista, não. Vocês vão dizer que Cuba é um país socialista. Coreia do Norte tem uma tendência socialista. A China tem uma tendência socialista. Não é comunista só no plano das ideias. Bom, gente, cuidado aí na hora das redações, de responder as questões também. Tem muito vestibular que você responde escrevendo. Acho que você deve saber disso, né? Então, nessa hora aí você tem que saber, que entender direitinho. Muito bem, olha só. O Lenin passou a governar a Rússia. Opa, esqueci o nome do Lenin aqui. O Lenin passou a governar a Rússia, né? Do jeito que ele queria. Ele era uma pessoa muito capacitada, inteligente. Lançou alguns planos econômicos, tá? Os planos econômicos, por exemplo, o mais famoso deles foi o NEP, que é a chamada Nova Política Econômica. Cai em vestibular e Enem, cai, viu, gente? Nova Política Econômica. E serviu para que esse NEP? Para injetar, literalmente, ao pé da letra mesmo, injetar dinheiro no socialismo. Ou seja, um pouco de capitalismo para salvar o socialismo. Essa era a ideia do Lenin, é dar um passo atrás para dar 2 passos para frente, viu, gente? Essa era a ideia do Lenin. O Lenin, ele tem alguns amiguinhos, ele tem o Trotsky e tem o Stalin como secretário-geral da Rússia. O Trotsky é aquela figura, cabeça, intelectual, enfim. O Trotsky ajudava muito o Lenin ali nas questões de dar opinião, questões econômicas, enfim. O Stalin era aquele secretário-geral, né? O Stalin é aquele cara que ia perseguir os que estavam ali dispostos a não concordar, enfim. Ele fazia as perseguições, né? Ele fazia as perseguições. E
como a Rússia já estava toda ali organizada, com todos os seus secretários, enfim, toda a sua elite formalizada, em 1922, em dezembro, eles criam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tá bom? Soviéticas vem de soviete. Soviética que vem de sindicato, uma organização de povo, de pessoas. Sindicato. Muito bem, então aqui criou-se aqui a chamada União Soviética. Isso é um país só? Não, não é um país só não. Tinha uns países que se anexaram, que foram anexados a essa União Soviética, viu, gente? Na próxima aula a gente vai ver que depois que o Lenin morre, esses dois aqui passam a disputar o poder. Passam a querer ser donos da nova realidade, a chamada União Soviética. Tá bom? Por enquanto ficamos por aqui. Fique na paz. Até mais. Até o dia que a gente for se ver presencialmente, enfim, tomara que seja logo. Mas por enquanto as aulas serão assim dinamizadas nesses esquemas, tá bom, gente? Então, bom dia a todos.